Alô, produtor rural. Alô, homem e mulher do campo. Começa agora o programa que fala a língua de quem planta, de quem cria, de quem colhe e move o Brasil. Está no ar. A Hora do Agro. Informação, mercado, previsão do tempo, tecnologia, entrevistas, oportunidades para o produtor rural. Comando e apresentação: Robson Nascimento e Fabrício Teixeira. A Hora do Agro, valorizando quem acorda cedo e faz a terra produzir. 7h04. Muito bom dia, cidade. Bom dia para você, viu, homem do campo. E lembre-se sempre, é no nascer do sol que o Brasil começa a produzir. É na força do campo que a nossa nação cresce, na pequena propriedade, a grande lavoura, do suor do produtor, a tecnologia que transforma o futuro, a que pulsa o coração do agro. Está começando o programa que valoriza quem planta, quem colhe, quem cria, quem acredita, né? Informação, tecnologia, mercado, sustentabilidade e as histórias de quem faz acontecer. Prepare-se, viu, meus amigos, porque o campo não para. E a gente também não. No ar, a Hora do Agro, a força que vem da terra. Comigo, dividindo mais uma vez, sendo uma imensa satisfação de ter aqui com a gente meu amigo Fabrício Teixeira, da Ômega Nutri, aqui na Avenida Francisco Benjamin, bem próximo à Maré Mansa, né? A Ômega Nutri é da terra, é da gente. Dê uma passadinha, você homem do campo, você agricultor, para você conferir tudo que você pode encontrar aí para o seu campo. Não importa se você tem, né, 1000 tarefas ou uma tarefa. Lá você vai encontrar aquilo que o seu campo precisa para produzir. Fabrício Teixeira, como é que você está, meu amigo? Acordou com as galinhas, que é assim que diz que o homem do campo tem que acordar às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, já para produzir. Como é que você está, meu irmão? Como é que foi a semana? Como é que está a Ômega Nutri? Bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, ouvintes da Real FM. Bom dia, Lindomar. Está aqui nos apoiando. Alexandre, que é o diretor da rádio. Nosso amigo Gilberto, consultor, já está aqui na bancada. Temos um xará, né? Quase um xará do Alexandre, né? Bom dia a nossa amiga aqui do marketing, né? Daqui a pouco acho que ela vai falar alguma coisa, vai? Não? Então, só agradecer aí mais uma audiência, né? E agradecer aos produtores que estão aqui presentes ouvindo na rádio. Fabrício, o grande tema que foi discutido essa semana, inclusive no nosso jornalismo, foi a laranja, né? E a gente está vendo aí chovendo. Antes da gente entrar na balança comercial e também em outros assuntos, a chuva que está caindo nesse momento em Rio Real, né? Em nossa região. Por exemplo, hoje sábado, a previsão, dia 21, entre 23 e 31, vai chover em média de 3 milímetros. No domingo, vem muito mais chuva, já vamos ter o dobro de chuva. Vamos ter 6,1 milímetros no domingo. Segunda-feira, vamos ter uma média aí de 2,4, já diminui. E na terça-feira também vamos ter 10 milímetros de chuva, né, no município de Rio Real e na região, né, de toda essa região. Essa chuva é satisfatória para o agro, para quem está plantando o milho, entre outras culturas? Robson, nosso amigo Gilberto vai falar melhor sobre a tendência do clima hoje no programa. Mas para a nossa região é essencial, né, a chuva. Né? O produtor se anima, a laranja flora, né? O produtor de milho já prepara a terra, né, para semear. Então é muito satisfatório. Né? E eu acho que está para a nossa região o clima está muito favorável. Coisa boa. E você, homem do campo, você que está nos ouvindo aí, e tem alguma pergunta para fazer, é só você mandar a sua pergunta para o 759-9939-8901, que o nosso Lindomar está ali nos graves, médios e agudos e também está esperando a sua mensagem, ou você pode mandar uma mensagem no 759-9107-2027, viu? Agradecer a cada um de vocês, é impressionante, viu, Fabrício, a quantidade de pessoas, não somente de Rio Real, mas também de outras cidades que nos enviaram mensagem informando que o programa chegou na hora certa, né? E nós estávamos precisando de um programa ligado ao agro para trazer como é que foi
As pessoas também mandaram mensagem para você, inclusive mandar um abraço ao nosso amigo Fábio Teixeira, seu irmão, está viajando e ouvindo, né, a Hora do Agro. Como é que foi? Assim, as pessoas falaram muito com você, mandaram mensagem. Como é que foi a audiência na Ômega Nutri? Todo mundo também ouvindo. Um abraço, meu amigo Gil, do pai do Arthur, e a todos também que estão nos ouvindo. Repercussão muito boa, viu, Robson? Tanto para Rio Real como para a região circunvizinha. A rádio tem um alcance muito bom. A gente até convida produtores aí de outras cidades, mas a repercussão muito boa. Produtores, amigos, clientes vindo no meu WhatsApp, agradecendo, dando os parabéns e já fazendo algumas perguntas. Aproveitando, meu WhatsApp 759-9996-0108, a gente está à disposição para solucionar algumas dúvidas que vocês tenham aí sobre o campo. Eu e minha equipe da Ômega Nutri, a gente está à disposição. Mas foi muito boa a repercussão, viu, Robson? Coisa boa. Então já aproveitar, Lindomar, sobe esse beijão um pouquinho, mandar um abraço aqui para seu Dominguinhos, lá no povoado Sucupira, nos ouvindo. Que bom, viu? Mandar um abraço também para Tati na Sucupira, Marleide também está dizendo aqui que está nos ouvindo lá do Saco da Candeia. Nosso amigo aqui também, Gilson, aqui na Rua da Palmeira. Bento Rodrigues também está nos ouvindo. Carlinhos da Laranja, como é assim, também é conhecido nos ouvindo. E as centenas de pessoas, viu, que vai mandando. Climero, obrigado, nosso amigo Everton. Abraçando nossa amiga Tássia Vita, lá no Loreto também. Nosso amigo Edmilson, aí na cidade de Cristinápolis, também nos ouvindo, na verdade. Brevemente também vai estar nos assistindo. Nosso amigo seu Pedro Cruz, ó, lá em Acajutiba, viu, Alexandre? O pessoal está nos ouvindo, está pegando local lá na cidade de Acajutiba. Abraçando Broco do Trator também na cidade aí de Itapicuru, Bahia. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai estar mandando mais alguns alôs. Vamos entrar agora no quadro Balança Comercial, viu, Lindomar Araújo? Vamos entrar no quadro Balança Comercial para a gente ganhar um tempo, que o nosso querido Gilberto Bruno já está por aqui e a gente vai estar falando com ele daqui a pouquinho. Vamos ao quadro Balança Comercial. Ômega Nutri, 13 anos em Rio Real. É da terra, é da gente. 759-9713-0406. @Ômega Nutri. Vamos lá para você, homem do campo, que está aí perguntando sobre os preços em Rio Real e na região. Olha, o maracujá, nosso maracujá, que foi uma das culturas que formou Rio Real também no início, está sendo comercializado na roça. As pessoas vão comprar lá. Meu amigo Walter do Maracujá, um abraço, e a todos que comercializam maracujá, ao preço de R$3. A nossa farinha, aquilo que todo nordestino gosta, acredito que o Gilberto gosta de uma farinhazinha, né, com aquela picanhazinha, ou até mesmo quem gosta daquele fatozinho, é maravilhoso. A nossa farinha de Rio Real está sendo comercializada a R$120 a saca, né, um preço bom. Já a farinha que vem de fora, ela é comercializada aqui em Rio Real a R$320. É a famosa farinha do Jeru, que as pessoas chamam. A farinha sergipana está valendo mais do que o dobro, viu, Lindomar, da nossa farinha local. O nosso feijão está sendo comercializado em média R$300, o feijão local. Feijão que vem de fora, aquele feijão que é um feijão com mais qualidade, a R$390 a R$420, viu? É no comércio local. A saca do milho está sendo comercializada aí com o produtor, para você ir lá e comercializar direto com o produtor, em média de R$70. Quando chega aqui na rua, né, que ela é comercializada no varejo local, já aumenta um pouco, vai para 80, vai para 90, e alguns locais, a depender do milho sendo comercializado, mas um preço maior um pouquinho, viu? A laranja continua, Fabrício, daquele jeito na média, R$200 para a indústria, R$300 uma pela outra, como todo mundo conhece, e R$500 ela está sendo comercializada, aquela laranja que é para o comércio, a laranja que dá aquele suco bom, sendo comercializada a 500, esperando que pudesse aumentar. Mas pelo que a gente está conversando aí, está vindo muita chuva, com isso vai ter mais, a safra vai aumentar, e aí poderá até diminuir o preço. Tomara que não, né? Porque como nós conversamos aqui com o nosso amigo que esteve aqui, rapaz, agora... Alfredo Góes, eles têm muito suco ainda estocado, aquele suco daquela laranjinha verde, que foi lá da safra de 2024. Enquanto essa laranja não sair, não for comercializado esse suco, infelizmente, nós estamos com esse preço aí, o que afeta
todos, desde o catador ao produtor, ao comprador e até mesmo ao vendedor. Bem, sem delongas, vamos agora trazer o nosso amigo Fabrício Teixeira, vai estar apresentando o nosso entrevistado de hoje, que é o nosso amigo Gilberto Bruno. Vamos falar um pouquinho sobre Gilberto Bruno, meu caro Fabrício Teixeira. Então, na bancada hoje conosco aqui, Gilberto Bruno, consultor de grãos em todo o Cealba e outras regiões do Nordeste do Brasil, né, Gilberto? Além disso, pecuarista, produtor de grão e agora produtor de batata doce. Logo mais a gente vem falar um pouco sobre a batata doce aqui, né, no decorrer do ano. Fica à vontade, Gilberto. Bom dia, ouvintes da Real FM. É uma satisfação imensa estar aqui, receber esse convite desse amigo Fabrício, o Robson também aqui. Muito obrigado pela receptividade, toda a equipe aqui, toda a equipe técnica. Também o diretor da rádio, Alexandre. É um programa que me deixou muito feliz. Saber que uma iniciativa como essa, ela traz ganhos, contribuição para o produtor, para aquele produtor que precisa de informação, que tem que chegar a informação até ele. Então eu fico muito, muito feliz em estar aqui com vocês hoje e fico à disposição para colaborar da melhor forma possível. Então eu atuo no mercado, na consultoria em milho, em grãos, desde o ano 2000. Então esse ano está fazendo agora em fevereiro 26 anos, né? Fez em fevereiro agora 26 anos que eu estou nessa linha de trabalho aí do grão. No ano aí hoje nós temos uma empresa de consultoria. Com o passar do tempo, passamos a atuar prestando serviço às empresas, às multinacionais, fazendo testes e pesquisas na nossa região. Nesses 26 anos de atuação, nós buscamos aí se especializar no Cealba. Então, a parte de solo, de clima do Cealba foi o que a gente buscou se dedicar ao máximo, né, juntamente com a parte teórica, o estudo. Eu tive a oportunidade também de lecionar na Universidade Federal do Sergipe, no Departamento de Engenharia Agronômica. Então, todo esse período aí de minha vida profissional, eu busquei me especializar no Cealba, né, na nossa região aqui. No ano de 2011, eu recebi um convite do senhor Manuel Messias Góes, a quem eu tenho um respeito absurdo, né, que é o tio do Alfredo Góes, que esteve com vocês aqui na semana passada. E ele me fez um desafio de produzir milho na região da Laranja. E naquele momento ele me perguntou o que é que eu achava disso. E eu respondi a ele que era o futuro, que era a zona de expansão da nossa região de milho de Sergipe, que naquela época Sergipe plantava aí 100 mil hectares de milho. E um estado pequeno, não tinha muitas áreas de expansão, e eu falei para ele que a região de expansão seria essa região aqui. E aí em 2011 iniciamos os primeiros trabalhos, uma confiança que o senhor Manuel Messias teve no nosso trabalho, Alfredo Góes, Flávio Góes, e um tempo depois o Sérgio Góes também se ingressou ao grupo. E naquele momento aí foi difundido o plantio de forma mais profissional aqui na região, onde começou a aumentar as áreas de milho na região de Rio Real. E aí daqui foi evoluindo esse plantio, que a gente chama um plantio mais profissional, para Itapicuru, Iambupe, enfim, para toda essa região aqui do Nordeste da Bahia. Você que ligou o rádio agora, 7 horas e 18 minutos, estamos no ar com o programa Hora do Agro. Hoje recebendo aqui nos estúdios Gilberto Bruno, se apresentou um pouquinho. Agora, Gilberto, a gente trazendo já para o tema milho, como é que estão as expectativas aí para a próxima safra do milho na nossa região, em Rio Real e em toda essa região? É uma pergunta, já começa uma pergunta bem ampla, bem, né? Mas eu sempre digo que a expectativa é sempre muito boa, né? O produtor, ele tem que partir da premissa que a expectativa é sempre
de produzir, de ter um ganho, e isso aí é o que move o produtor. Com relação, assim, a gente divide em duas linhas, clima e preço, né? Quando a gente fala de clima, as perspectivas, os modelos matemáticos aí que estão sendo desenhados é de boa perspectiva, né, para nosso período de chuvas, nossa quadra de inverno. E com relação a preço, a gente não tem muito... É o Ninho, Lanina ou neutro? Então, existe uma tendência para neutro, né? Existe uma tendência muito grande para neutro. Nos últimos anos, o que é que tem acontecido? Existe uma perspectiva de El Niño, e aí de repente essa perspectiva ela se reverte no meio do caminho. E esse ano, os modelos matemáticos, né, que são utilizados para a definição das chuvas, eles estão apontando para uma neutralidade, ou seja, um inverno regular, né, um inverno mais regular, sem muita interferência aí dessa escassez de chuvas. Com relação ao preço, né, que a gente pode também falar um pouquinho de expectativa de preço, não existe nenhuma expectativa de grandes altas, mas também não existe nenhuma expectativa de baixas, né? A gente está indo para um cenário de ano de eleição, então isso impacta muito as relações comerciais, mas eu acredito que nós vamos continuar nos mesmos patamares. Existe uma tendência, e aí eu vou dar uma informação, existe uma tendência de elevar preços, se fala muito, a gente tem uns grupos de consultores nacionais aí que a gente discute muito, tem alguns amigos lá em José Eduardo, que a gente acaba discutindo muito, José Eduardo Magalhães, né, que acaba discutindo muito, e fala o seguinte, que com a abertura de novas indústrias, beneficiamento de milho para a produção de etanol na região de José Eduardo Magalhães, existe uma tendência leve de alta nos primeiros 2, 3 anos, que seria aquele momento de arrumação, né? Hoje Luiz Eduardo Magalhães planta muito mais soja do que milho, infinitamente mais, né? Milho é uma cultura muito pequena hoje lá, mas a tendência é aumentar a área de soja ser ocupada com milho, mas direcionada à indústria. Até essa indústria ser abastecida, talvez nós soframos aqui uma influência positiva de preço, talvez, né? Isso é uma conversa, digamos assim, do meio agronômico, da discussão entre os consultores, mas nada muito firme, que eu possa afirmar aqui que isso vai acontecer. Então eu posso dizer que a tendência na minha opinião, de preços estáveis nas mesmas médias que nós temos hoje, mais ou menos. Obviamente, no momento de maior oferta, cai um pouquinho, maior demanda, sobe um pouquinho. Então, plantar milho esse ano é um bom negócio? É um bom negócio, né? Eu digo sempre, plantar milho é um bom negócio desde que você tenha produtividade e controle dos seus custos, né? Então, tem que se fazer todos o dever de casa para que se produza bem e com um custo mais baixo. Ô Gilberto, só uma curiosidade minha, esse milho que é produzido na nossa região, né, Rio Real e toda a região, esse milho você falou que é feito também, é usado para fazer o etanol e também ele é beneficiado para quê? Também para o cuscuz, para outros fins. O que é feito com o milho aqui na nossa região? Você sabe nos falar algo assim sobre isso? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque o milho é uma paixão minha, né? Então, o milho, falar um pouquinho, vou tentar ser rápido aqui, porque o milho é um cereal, que é o cereal mais plantado no mundo, né? Então, faz parte da matriz alimentar de vários países do mundo, o milho. E faz parte da nossa matriz alimentar também. Só que o milho, ele produz mais de 30 produtos que a gente nem sabe que ele está sendo utilizado. Por exemplo, a maisena que nós comemos, aquele pozinho branco da caixinha amarela, que eu acho que todos nós aqui nos alimentamos quando era pequeno, aquela fécula ali é uma fécula de milho, é produzida a partir do milho. O mel caro, aquele mel que vem no supermercado chamado mel caro, que é um mel, aquele mel é um mel de milho. Mesmo? Grandes fábricas, cervejarias do Nordeste, não vou citar os nomes aqui, mas muitas cervejarias
a cerveja é produzida com milho maltado. E aí eu posso falar de algumas aplicações mais nobres. Por exemplo, existe um produto que é feito à base do amido de milho, que é utilizado em brocas de perfuratriz de petróleo, para que não ocorra o desgaste da broca. Quando compramos uma camisa, ela vem engomada, aquilo ali é goma de amido de milho. Eu posso falar também que o papel Chamex que você está aí, Chamex é a marca, mas esse papel que você está aí, esse brilho que tem no acabamento, que facilita a escrita, é amido de milho também. Então, o milho é uma planta 100% hoje domesticada, ou seja, não existe como o milho sobreviver na natureza sem ser pela mão do homem, né? O homem cometeu esse avanço, e do ponto de vista ambiental, esse retrocesso, mas é um avanço porque nós melhoramos, né, o milho, mas é um cereal 100% dependente hoje do homem. Então, se o homem parar de plantar o milho hoje, ele vai ser extinto da face da terra. E para onde vai o escoamento do milho aqui, da região do Cealba? Então, nosso escoamento, a gente brinca, a gente produz muito milho, né? A região produz muito milho, mas é uma região pequena comparada a outras regiões do Brasil. Nós produzimos hoje em torno de 2,5 milhões de toneladas numa safra boa, todo o Cealba. 3 milhões, se fala em 3 milhões, mas eu não acredito muito, mas 2,5 milhões de toneladas sim. Existe só uma indústria em Pernambuco que ela consome 1,5 milhão de toneladas ano. Então, só para vocês terem ideia do que a gente produz. Mas a pergunta do Fabrício, nosso milho ele é muito direcionado para a indústria do consumo humano, né? Que pode ser o flocão ou pode ser as féculas, e a ração, né? Nosso milho é um milho ainda que é um milho que não tem um beneficiamento direto. Nós temos poucas UBGs, que são unidades de beneficiamento de grãos, são pouquíssimas que nós temos aqui. Então, o nosso milho é muito direcionado para a parte de ração animal e um pouco para a alimentação humana. Então, maior utilização do nosso milho hoje é esse. Que top, viu? Eu não sabia, que coisa impressionante, né? É a gente aqui aprendendo, né? É o agronegócio, meu amigo. Rapaz, não é brinquedo não. Eu queria fazer uma pergunta para você e me explica qual é as características necessárias para que uma região possa vir a ter as UBGs que você falou, por que a gente ainda tem poucas e se existe perspectiva de a gente, porque, por exemplo, na linha de raciocínio sua, eu trabalhar com um milho de uma genética tão boa que vai produzir um grão tão de melhor qualidade, se a maioria do meu milho eu vou vender para ração. Então se isso tem alguma relação? Entendeu o que eu quis perguntar? Sim. Boa. Entendi sim. Muito boa pergunta. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte, que quem direciona esses avanços é o mercado. Então, o mercado ele passa a exigir e aí ele direciona a necessidade do aumento da UBG. Como é que uma UBG ela muda o preço de um grão? A UBG, primeiro a gente consegue fazer uma pré-limpeza, onde tira grande parte aí das impurezas que vêm do campo na colheita, questão de regulagem de máquina, umidade, né? Uma máquina colhedora ela tem que ser regulada pela manhã, no meio-dia e à noite, porque tem umidades diferentes na palha, umidades diferentes do ar. Ela vai trabalhar diferente ali, no sistema de peneiras dela. Como eu não regulo, porque logisticamente é impossível, em algum momento eu vou trazer mais impureza para aquele milho. Então, uma pré-limpeza eu tenho menos impureza. Se eu tenho menos impureza, você tem uma ideia, impureza e grão quebrado, a gente fala aí em torno de 4%. Se eu falar em 4% de 2,5 milhões de toneladas, é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Outra forma de trabalho, de benefício da UBG é exatamente a diferenciação dos grãos. Eu tenho peneiras onde eu separo grãos maiores de grãos médios e grãos menores e grãos quebrados. Quando eu faço isso, eu consigo direcionar o produto para mercados específicos. Então, mercados de maior rendimento. Então, eu tenho um determinado produto que eu preciso de um grão maior para ter um rendimento maior. Eu direciono o grão maior e esse mercado me paga melhor por isso.
tá? O grão quebrado eu posso direcionar para a indústria de ração, ou o milho moído, que é muito vendido para o gado de leite, aqui na nossa região tem uma saída muito grande. Então, esse direcionamento. O que falta? O que falta é uma visão empresarial do produtor, porque o produtor ele é muito demandado. O clima, a compra de insumos, o crédito, que vem maltratando muito nos últimos anos. Então, a questão dos seguros públicos, que tem subido muito o valor. Então, o produtor ele é bombardeado com tanta demanda que ele acaba não tendo essa visão mais empresarial, né? Uma visão mais holística, que ele saia do negócio dele e consiga enxergar o mercado, os mercados e as oportunidades. Nos últimos anos, nossa empresa, lá, nossa consultoria, fez alguns trabalhos para grandes grupos que queriam se instalar aqui com silos de armazenagem, porto seco, beneficiamento de grãos, vários grupos. A gente fez alguns trabalhos para alguns grupos nos últimos, vamos dizer assim, 5 anos. Só que a gente percebeu que as coisas não avançaram. Esses grupos investiram em outras regiões, mas não vieram para cá. E aí eu não saberia informar por que não, né? Talvez pela cultura dos produtores, de contratos, de negociações mais firmes. Nós temos uma cultura ainda da camaradagem, não tem uma postura mais profissional na comercialização. Então, talvez por conta disso não se instalou, mas eu não saberia informar exatamente por quê. Mas essa sua pergunta, ela permeia por essas informações que eu acabei de passar aí. Muito bem, a gente vai ter que ir para o intervalo comercial. A você que está aqui mandando mensagem, daqui a pouquinho, faltando 10 minutos, a gente vamos tentar trazer aqui algumas perguntas, inclusive o irmão do Fabrício, Fábio, já está com questionamento aqui, fora do nosso assunto, mas a gente vai pensar em fazer sobre a batata doce, né, que Fabrício aqui está falando. Dona Marlene Bellarmino, também nos ouvindo aí na Várzea Comprida, muitíssimo obrigado pelo prazer do Rádio Ligado. Também tem muita gente também ouvindo a gente aí na região também, aqui de Acajutiba, né, Aporá, aos nossos amigos em Olindina, seu Pedro, também nos ouvindo em Olindina. Mas nós iremos ao intervalo comercial, porque a gente só está, viu, Fabrício, na terceira pergunta de hoje. Vamos ter que dar uma adiantada, como eu falei para vocês, o programa realmente... Outra curiosidade minha, daqui a pouco eu vou perguntar também a Gilberto Bruno, é que o cuscuz é feito do milho, né? Fora do Brasil, se as pessoas comem cuscuz, fora do Brasil também, viu? Daqui a pouco também vou tirar essa curiosidade. 7h31, nós vamos ao intervalo comercial e é rapidinho, viu? Vou lá e volto em 2 minutinhos e a gente continua por aqui com Gilberto Bruno. Espera aí. Muito bem, estamos de volta, viu, gente? Estamos de volta aqui. O agro não para, porque o campo também não para. Se você sair um pouquinho, pode ficar tranquilo, viu? Agora, vamos continuar com muita informação para você que está nos ouvindo. Vamos aqui, mais uma pergunta ao nosso querido Gilberto Bruno, que está por aqui dando um show para a gente, viu? Ô Gilberto, uma pergunta também pertinente nesse momento. Qual é o melhor período para se plantar milho na região? Né? Aqui, principalmente em Rio Real, em toda essa região. Qual é o melhor período? Só tem pergunta boa aqui, viu? Veja, o melhor período, a gente fala sempre que o produtor deve antecipar o plantio ao máximo. Se a gente fosse falar em data, a gente falaria em meados de abril. E aí dá um frio na barriga, porque faltam aí 45 dias mais ou menos aí para a gente começar os plantios. Mas é isso mesmo. Se a gente fosse falar por que isso? Porque quando a gente planta na fase inicial, teríamos aí como pegar toda a quadra de inverno e o milho não sofrer com estresse hídricos. Nós temos sempre, historicamente, uns períodos chamados períodos de veranico, que acontecem no mês de maio, normalmente. Nos últimos anos aconteceu em julho. Só que esses períodos, a falta de água, a falta de chuva, no final do ciclo do milho é muito mais prejudicial do que esses veranicos iniciais. Então, se a gente fosse falar em período aqui, em datas, eu falaria aí que o mês de abril é o mês alvo para início de plantio. A depender do tamanho do produtor, do tempo de plantio que ele vai ter, que isso é muito importante,
mais para o início, mais para o final de abril. A análise de solo realmente é necessária e quando se deve fazer essa análise para fazer uma futura correção? Então, a análise de solo é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. A gente não consegue recomendar um medicamento sem fazer um diagnóstico. Essa análise de solo ela deve ser coletada imediatamente após a safra anterior. E a gente ter tempo para estudar o solo e para definir qual o melhor protocolo seguir naquela área. Mas é fundamental. Outra pergunta também que chega por aqui: qual é o principal erro que o produtor comete no manejo do milho? Na verdade, a gente comete, vou falar a gente porque eu sou produtor também, nós cometemos muitos erros, né? Tem um estudo que diz que um híbrido de milho de alto potencial, ele conseguiria produzir 600 sacos de milho por hectare. Nós que não deixamos, nós cometemos erros e ele vai e cai lá para 150, 160, 180 sacos por hectare. Mas eu digo que o principal erro é não monitorar a lavoura. Tá? A lavoura de milho ela tem que ser feito um planejamento prévio, um planejamento muito bem feito, né? Um planejamento de investimento também, porque a lavoura de milho, os custos dela tem que ser os custos têm que ser enxutos dentro de uma realidade da perspectiva de produção. Então se define um alvo de produtivo. Dessa definição de alvo, você define o híbrido e define o protocolo. Porque se você estoura de gastos, eu quero produzir tantos sacos, mas se o custo for muito maior, no final de tudo o que importa é reais por hectare. Quanto você está ganhando por hectare? O produtor ele não quer produzir mais, ele quer ganhar na sua produção, né? Então esse planejamento que eu acho que é o principal erro, entrar numa safra bem planejada. Tá. Qual a importância, Gilberto, da escolha da semente e vale a pena investir em híbridos com tecnologia? Sim, isso aí não tenha dúvida. O híbrido ele é de extrema importância, né? Quando a gente fala na escolha do melhor híbrido, a gente está falando na escolha de um híbrido com relação ao seu ciclo. Eu vou plantar ele mais cedo porque eu quero que ele tenha um ciclo maior. Eu quero fechar minha área de plantio com um ciclo menor. Eu quero um híbrido que ele fique pronto primeiro para que eu colha e consiga comercializar logo no início, antes da grande oferta. Eu quero um híbrido que ele tenha uma dureza maior para eu colocar ele no mercado específico. Então, a escolha do híbrido é importantíssima quando a gente pensa nesse momento. E as biotecnologias embarcadas, né? Hoje nós temos híbridos, todas as empresas que atuam no mercado, as grandes empresas e os grandes materiais plantados no Brasil inteiro estão sendo ofertados e produzidos aqui na nossa região. Isso é fantástico. Nós temos as grandes multinacionais estão aqui com seus representantes, com seus desenvolvimento de produto. Nós particularmente fazemos muitos trabalhos de campo de testes de híbrido, testes de campo de híbridos, onde conseguimos produtividades enormes, coisas que a gente não imaginava há um tempo atrás. E é fundamental a escolha do melhor híbrido e o posicionamento do melhor híbrido. Isso existe um profissional que possa orientar e indicar o melhor híbrido para o seu protocolo, para o seu tipo de terra e para o período que você vai plantar. Muito bem, 7 horas e 41 minutos. Você que está ligado com a gente, estamos no ar com a Hora do Agro, oferecimento da Ômega Nutri, da terra é da gente. Quebrando um pouco o protocolo, completamos essa semana 2 anos, Alexandre, do falecimento do nosso querido seu Alberto Batista, que se estivesse vivo, estaria feliz com certeza com esse programa. Estamos falando aí, né, do agro. E com certeza, né, esse programa vem também trazer, né, um pouco, né, de seu Alberto Batista, que também fazia parte do agro. Então, muita saudade mesmo desse ser humano que fez a diferença aqui na terra, né? Então, só relembrando para você,
trazendo um pouquinho da nossa saudade do nosso querido seu Alberto Batista, que nos deixou há 2 anos atrás, viu? Por aqui quer falar algo? Nosso amigo Alexandro aqui, filho de seu Alberto, também por aqui. Vamos continuar por aqui com a Hora do Agro, porque aqui com Gilberto Bruno falando sobre a cultura do milho. Vou fazer 2 perguntas em uma também. Como é feito o controle de plantas daninhas e o uso de defensivos deve ser preventivo, Gilberto? O controle das plantas daninhas é um dos fatores primordiais, assim, que a gente fala na produção, né? O milho, ele é um cereal, uma planta muito responsiva, mas ela é muito responsiva a um bom manejo, a um bom trato. Então, a mato-competição, como a gente chama, ou seja, a planta daninha, as plantas daninhas, no meio da cultura do milho, ela atrapalha e muito. Ela atrapalha no sombreamento, ela atrapalha no consumo do fertilizante que você colocou ali para o milho. Então, esse controle ele deve ser feito prévio. Em várias áreas aí que nós assistimos, com essas chuvas, iniciamos o controle das plantas daninhas. São aplicações prévias, quando necessário, e aplicações pré- e pós-emergência do milho, para o controle dessas plantas infestantes. Muito bom. Vamos lá, vamos seguindo as perguntas. Qual a adubação, na verdade, a adubação influencia muito na produtividade, Gilberto? Eu falei na pergunta passada que o milho é uma planta muito responsiva, né, a alguns manejos. E um dos manejos que ela é muito responsiva é a fertilizantes. Então, o uso do fertilizante nos híbridos de alto desempenho é fundamental. Então não adianta a gente pensar em falar, vou comprar o melhor híbrido e plantar numa área e não ter uma adubação. E quando a gente fala em adubação, a gente não fala em quantidade, a gente fala em equilíbrio, né? Esse equilíbrio ele tem que estar no solo, nos índices de saturação do solo, e tem também que estar na adubação para o consumo imediato da planta. Então é importantíssimo aí uma adubação equilibrada, da forma correta, e uma distribuição da forma correta. Uma informação assim que a gente bate muito na tecla aqui no Nordeste da Bahia, principalmente nas áreas mais arenosas, é o parcelamento dos fertilizantes mais solúveis. Nunca aplicar, por exemplo, o nitrogênio em uma única vez, porque nós temos historicamente eventos de chuva de 100, 150, 200 milímetros na mesma semana, e isso ocorre uma perda muito grande dos fertilizantes mais solúveis, quando coincide, né, a chuva pós-seguinte à adubação. Outra pergunta também, aqui muito importante, é como o produtor pode reduzir os custos na lavoura, Gilberto? Existe essa possibilidade de reduzir os custos? Robson, essa pergunta vamos fazer para o Fabrício da Ômega Nutri. É verdade. Viu? Vamos fazer para o Fabrício da Ômega Nutri, que ele é o homem aí que vai fornecer os produtos para a gente para venda. Como, Fabrício, reduzir os custos na lavoura? Tem, pensando agronomicamente e comercialmente, sim. Primeiro o agrônomo, né? Você tem que ter um profissional na área, né, que faça todo o diagnóstico, começando ali pela análise de solo, né? Sem análise de solos, você vai no escuro, vai jogar adubo, muitas vezes desnecessário, né? Quando você fala comercialmente, é você pegar produtos bons, com qualidade, né? Que entregue resultado de confiança que a Ômega Nutri tem, né? E Gilberto pode complementar, porque precisa da parte agronômica muito importante. Sem dúvida. Eu joguei a bola para o Fabrício, vou pegar de volta agora, mas eu falo que um bom planejamento. Eu tenho que saber o potencial da minha área, o potencial agronômico da minha área, o período que eu vou plantar, se eu vou ter chuvas suficientes, e aí eu faço um planejamento, um planilhamento do que eu vou fazer. Obviamente, o planejamento agronômico ele é flexível, ele nunca é engessado, porque no meio eu vou para a 26ª lavoura, 26ª safra,
e todas foram diferentes. Eu acredito que essa vai ser diferente de todas as outras 25. Então, todo planejamento ele tem que ter uma flexibilidade, mas com o planejamento eu consigo direcionar, eu consigo ter uma meta de produção e uma meta de custo em cima de uma expectativa de preço. Então, isso aí é que define, a gente pode dizer que define um acerto no final, que é o ganho de reais por hectare. Outra pergunta também é: a rotação de culturas ajuda no milho? O milho consorciado com capim é uma boa alternativa? O milho consorciado com capim é uma excelente alternativa, né? Nós batemos muito nessa tecla já há um bom tempo. Infelizmente, nós temos limitações aqui no Nordeste, né? Limitações com relação a esse consórcio. Por quê? Porque nós temos um período de estiagem muito grande para o estabelecimento desse capim. Em que pese que Rio Real não tem não tem muito essa realidade, porque Rio Real, como por ser próximo, em torno aí de 70 quilômetros do litoral, nossas chuvas, nossas ondas de leste acaba chovendo durante todo o ano. Então a gente consegue estabelecer uma braquiária facilmente. O grande desafio, e aí que a Embrapa foi a grande estudiosa desse assunto e que hoje está tão consolidado, mas o grande desafio é saber que momento fazer o consórcio, que momento plantar a braquiária. Isso é que é o grande divisor de águas. No passado recente, os críticos do consórcio falavam que quando se fazia consórcio de milho com braquiária, um ano era da braquiária, outro ano era do milho. Um ano você produzia só braquiária, outro ano você produzia milho, porque a braquiária afetava o milho. Esses críticos, eles diziam isso porque no momento de veranico, a braquiária tende a se desenvolver mais rápido porque a raiz está mais profunda do que a do milho. O milho sente primeiro. Então a braquiária vem e abafa o milho. Só que hoje nós desenvolvemos técnicas. A gente pode atrasar a braquiária com o uso de herbicidas, com subdoses. E hoje um grande diferencial são as plantadeiras de braquiária, que nós conseguimos distribuir. A plantadeira de braquiária, ela consegue distribuir volumes pequenos da semente, ou seja, diminui o custo. Eu consigo fazer uma regulagem para 3,5 kg, 4 kg de semente por hectare. Quando eu falo de semente pura, eu diminuo muito o custo. E consigo distribuir com o plantio e com a velocidade interessante. Então, o que é que acontece? Quando o milho tem ali 2, 3 folhas, eu planto a braquiária, e quando ela vem a se estabelecer, o milho já está a partir aí da 5ª folha, que é o momento de crescimento dele. Então, eu não tenho uma competição direta, eu tenho um ganho. Mas voltando à pergunta inicial, é uma grande alternativa e eu digo que é uma forma de perpetuar nosso plantio, mantendo nosso solo vivo, nosso solo forte. Ô Fabrício, eu só quero já pleitear aqui que o tempo do programa está pequeno, tá? Falei isso já para eles. Vamos aumentar esse programa aí, vamos botar, porque 2 horas. São temas muito palpitantes, né? E a gente vem aqui, nós somos do campo do agro, que amamos o agro, a gente vem aqui e acaba sendo muito palpitante para a gente conversar. Verdade. Vamos lá, Gilberto, qual o ponto ideal de colheita? Armazenamento influencia no lucro? E a terceira pergunta, o produtor deve travar preços antes da colheita? Essa pergunta foi bem difícil, mas vamos lá, vamos para frente. Então, são 3 perguntas são aí. 3 em uma, né? A primeira, só Qual o ponto ideal de colheita? Tá, o ponto ideal de colheita. O ponto ideal de colheita é o ponto que o mercado pede. Então, o mercado nos pede aí uma colheita em torno de 13 a 14% de umidade. Vamos dizer que seria o melhor ponto de umidade do grão para que o mercado aceitasse melhor, tá? Então, em torno de 13 a 14% de umidade. Isso aí seria o ponto ideal. Nem sempre a gente consegue esse ponto. Por quê? Porque numa propriedade rural
nós temos áreas com solo mais argiloso, área mais arenosa, nós temos áreas mais altas, áreas mais baixas, e que essa umidade ela acaba acontecendo de forma paulatina, ou seja, ela acontece de forma gradual. Então, muitas vezes a gente vai colher e está para mais, está para menos, então a gente acaba colhendo um pouquinho menos, um pouquinho mais. O ideal, assim, qual seria a curva ótima do gráfico? Seria nós colhermos com em torno de 20%, 22% e mandar para um secador, secar e beneficiar o grão. Isso aí seria o melhor dos melhores. Existe um estudo atual da Embrapa que diz que quando você seca o milho, você tem um ganho aí em torno de 8% a 14% de grãos, de espigas que deixaram de cair, de espigas que deixaram de ser consumidas por animais, pássaros, roedores, etc. Por espigas que deixaram de adoecer por fungos. Então, a gente está falando aí de um ganho de 8% a 14%, é um ganho grande, né, de colher esse milho úmido. Países como os Estados Unidos, por exemplo, 80%, 70%, 80% é colhido úmido, até mais do que isso, é colhido úmido para secar, né, para que tenha esse ganho. Seria o ótimo, mas a gente infelizmente não tem essa estrutura aqui ainda para que a gente consiga trabalhar dessa forma secando o grão. Nós temos uma empresa que presta serviço em Sergipe, ali na região do Simão Dias, e nós temos alguns produtores aqui já na região nordeste da Bahia que estão montando pequenos secadores para secar o milho, né? Seria o ideal. Só para o ouvinte junto nessa aqui, para a gente já trazer uma pergunta do ouvinte, que Sim. é a nossa Gislene lá na Massaranduba, que é a mesma pergunta aqui sobre o armazenamento, né? E a gente daqui a pouco eu tenho outras pessoas também que mandaram pergunta, a gente vai tentar trazer. Bom dia, Robson. Gostaria de saber de Gilberto Bruno sobre o armazenamento, que é essa pergunta aqui, e produtos para conservar os grãos. Muita gente não vende o milho logo após a colheita, até mesmo por uma questão de preço. É preferível guardar? Ô Gislene, obrigado pela pergunta. O que acontece? Quando você guarda o milho, você assume custos. Então é muito importante a gente saber qual o meu custo para guardar esse milho, né? Esse custo, ele é o custo da operação, ou seja, se eu vou embutir, se eu vou ensacar, se eu vou cobrir com a lona, se eu vou colocar um produto para expurgar, qual o custo que eu vou ter com isso? Qual o custo por saco? R$1, R$2, R$3, R$4? Então vamos supor que um custo médio aí seria um custo de R$3 por saco, para eu embutir o milho, ou ensacar o milho, e para eu extrair o milho, né? Para eu tombar o milho para um caminhão. Um custo aí de R$3 por saco, um custo aceitável. Então vamos supor que eu tenho um milho de R$70 a saca, e vou guardar. Eu tenho um milho hoje de R$70 a saca, e vou guardar esse milho, e vou ter um custo de R$3 por saca. Esse custo de R$3 por saca, meu milho vai ficar por 73. O mercado aponta para um aumento acima de 73. Em que período? Em quanto tempo? Eu preciso desse capital que está estocado ali em quanto tempo? Então essas decisões é que tem que ser tomadas para que a gente defina se guarda ou não, ou se guarda parcial ou guarda total ou a safra. Complementando a pergunta do Fabrício, com relação ao momento de vender, geralmente nos nossos consultados, nossos clientes que nós assistimos, nós costumamos fazer esse cálculo, apresenta uma planilha e nós criamos gatilhos. O que seriam esses gatilhos? Preços para venda. Então, vou usar o exemplo passado. O grão está por R$70. Existe uma perspectiva de alta. O meu investimento foi R$3 por saca, então o custo está por 73. Né? O preço ali está por 73. Eu vou vender 30% quando tiver R$75 no mercado. Vou vender mais 40% da safra quando tiver por 78, e vou segurar a menor quantidade da safra para vender quando fizesse 80, se o mercado tiver perspectiva de alta para 80, se tiver. Então a gente faz um estudo e define se esse mercado vai ter essa perspectiva para criar esses gatilhos de venda do grão.
Outro gatilho que define é o gatilho da necessidade do capital. Então, a necessidade do capital é para pagamento de um custeio de banco, é para compra de insumos da próxima safra. Então, quando a gente vai também, coloca na balança esse planejamento, que a gente define essa venda também. Não sei se me fiz claro. Corretíssimo. Tranquilo, corretíssimo. Claríssimo. A gente vai pedir, viu, Alexandre, uma prorrogação aí de 5 minutos para a gente finalizar aqui, né? Essa acho que é muito importante, viu, Fabrício, essa pergunta aqui. Qual a dica principal para o pequeno produtor? Então, o pequeno produtor, a dica principal que eu diria é a união, né? A união e o planejamento. O pequeno produtor, ele tende a sofrer mais porque está mais desassistido, porque chega menos informação para ele, enfim. Então, o pequeno produtor, ele tem que também se preocupar em fazer o seu planejamento. Pedir auxílio às revendas, todas as revendas hoje, a Omega Nutri é uma delas e com destaque, tem uma equipe de profissionais que podem estar assessorando, que podem estar ajudando os pequenos produtores nesse planejamento, na escolha de um melhor híbrido, no protocolo de adubação, no protocolo de controle de doenças, no protocolo de controle de pragas. A gente não falou aqui, mas um dos grandes desafios da região hoje é a Spodoptera, é a lagarta do cartucho, né? É um dos grandes desafios. Nós estamos vindo para uma safra. Com essa chuva agora, eu já encontrei Spodoptera em capim, ou seja, ela está aí, ela estava inerte aí, agora eclodem os ovos nessa chuva. Quando vier o calor, ela vai ter muito mais força, e aí vai criando gerações, e essas gerações, elas trazem pressão em cima do milho quando for plantado. Então o milho vai ser plantado e já existe uma população grande de mariposas que vai vir para o milho, vai ovopositar e vai aumentar a pressão no milho. Então, o pequeno produtor tem que estar muito, muito, muito atento a isso, muito atento, fazer um planejamento profissional para o controle dessa praga, que infelizmente as biotecnologias elas não garantem, elas diminuem essa ação da Spodoptera, mas elas não têm hoje uma eficiência muito grande como se esperava no passado recente. Informação privilegiada, né? Com certeza. Eu já ia fazer essa pergunta sobre as principais pragas e o nosso querido Gilberto já respondeu. Outra pergunta do ouvinte, Joca Moreira. Antes do plantio, tem o preparo do solo. Quando deve ser feito? Aplicação calcário, por exemplo. Joca é do restaurante Caldeirão, né? Caldeirão, isso mesmo. Ô Joca, um abraço para você. Obrigado pela pergunta. Então, o calcário ele deve ser aplicado aí com a maior antecedência possível à safra. O que eu posso falar é que depois da aplicação do calcário, que ele é incorporado ou não, eu teria aí a gente faz uma conta mais grosseira, de 60 dias de solo úmido, para que eu tenha um percentual de reação interessante para a safra daquele ano. Então, quando eu aplico o calcário, eu preciso aí em torno de 60 dias de solo úmido para que eu tenha um percentual de aproveitamento para essa safra interessante. O que eu posso alertar é que quando você faz o calcário muito próximo ao plantio, você evitar o uso de fertilizantes à base de ácido sulfúrico, como é o caso, por exemplo, do Super Simples, Super Triplo, porque eles reagem com o calcário e a tendência é que fique indisponível para a planta. Ok. Outra pergunta aqui, na pergunta é um pensamento do Adriano Nascimento, eu vou ler, gostei, viu? Robson, estou aqui ouvindo atentamente essa belíssima entrevista. Estou aqui a observar que é ilusão pensar ou achar que o milho não gera emprego. Menos verdade. Observe quantas coisas são feitas através do milho. Às vezes só enxergamos um palmo à nossa frente. Nós só vemos as máquinas e poucos funcionários. Porém, após a colheita, gera-se muitos empregos. O que falta é uma indústria para que a colheita seja feita aqui, seus derivados posteriormente. Sendo assim, geramos muitos empregos através do milho. Um alimento milenar ou secular. Reflita nessa informação. Muito importante no pensamento do Adriano. Tem uma cadeia, né? Que muitas das vezes é sustentada até mesmo pela cultura do milho, né, Gilberto? Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Eu vou tomar a liberdade de fazer um cálculo aqui, matemático, mas o consumo per capita de frango, de carne de frango no Brasil, é em torno aí de, se não me falha a memória, me desculpe se eu pecar nessa informação, mas é em torno aí de 15 quilos por habitante ano. O consumo per capita de frango. E para fazer 1 quilo de frango, nós precisamos aí em torno de 2 quilos de ração. E 70% da ração é milho. Então, toda vez que você come 1 quilo de frango, você está comendo 1,4 quilos de milho, que o frango precisou comer para transformar naquela proteína tão nobre que é a base da nossa cadeia alimentar, sobretudo para as pessoas de menor renda. Então, eu estou falando de uma cadeia que não tem nada a ver com milho, é uma cadeia de proteína, né, animal, é um alimento milenar e um dos mais importantes do mundo, e é o cereal mais plantado também do mundo. Me permita, eu vou finalizar aqui com os ouvintes com uma pergunta aqui que muitas das pessoas às vezes perguntam. A gente vê algumas pessoas comercializando milho, né? Esse milho que é plantado aí na zona rural, um milho de alta produtividade, vamos dizer assim. Esse milho que vocês plantam, milho, chama-se milho híbrido. Híbrido. Esse milho híbrido, muitas pessoas sabem, se o ser humano consumir ele assado, ou fazer uma pamonha, faz mal, vai dar diarreia, vai ter problema. Não existe isso, todo mundo fala nisso. Eu gostaria de saber de você, uma pergunta popular, para a gente quebrar esse mito, se é mito ou é verdade. Pode causar doenças nas pessoas se consumido assado ou cozido ou não, Gilberto? Não. Veja, o que acontece no milho, o milho híbrido é um cruzamento de variedades que traz um potencial produtivo maior. Então eu pego vários tipos de milhos diferentes, cruzo com outro, e aí esse cruzamento é um processo bem delicado, e eu consigo um híbrido que vai ter um vigor maior, ou seja, ele vai produzir mais, ele vai ser uma planta mais ereta, eu defino como é que eu quero a arquitetura da planta, produtividade, resistência a doenças, enfim, ciclo, né? O que talvez o ouvinte está perguntando é sobre as biotecnologias, tá? Então, as biotecnologias, de um modo geral, e vou tentar explicar aqui bem rapidamente, elas não interferem em nós humanos. As biotecnologias, elas são proteínas que são produzidas a partir dessas mudanças genéticas no milho, né? Essas proteínas, elas são produzidas, e quando essas proteínas passam por digestão básica, ou seja, o estômago da lagarta é uma digestão básica, não é uma digestão ácida. Ela forma cristais, pequenos cristais, e no trato digestivo da lagarta, ela rompe o trato digestivo, a lagarta vem a contrair alguma doença ali do meio e morre. No nosso caso, quando a gente consome o milho, nosso pH do estômago é ácido, nosso pH da saliva é ácido. Então nós não temos esse risco com relação a esse tipo de milho, não tem problema nenhum. O que pode acontecer é o mau uso dos defensivos agrícolas, que isso é uma questão de saúde pública. O mau uso de defensivos agrícolas, quando se aplica um defensivo e tem um período de carência desse produto, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem observado e tem denunciado algumas irregularidades. Esse sim é um risco muito grande. Quanto conhecimento, hein, Fabrício? Em apenas 1 hora, imagina se fosse mais um pouquinho. Que pena que acabou, né? Acabou, mas é assim. É o que é bom, dura pouco, é verdade. As pessoas ficam com vontade de quero mais. Isso aí. Vamos finalizar com uma mensagem aí do nosso Gilberto Bruno, Fabrício? Vamos lá. Para todos os produtores, grandes e pequenos. Produtor é um ser que é desafiado diariamente. É desafiado pelo solo, é desafiado pelo clima, mas o produtor é um ser humano de fé, é um ser humano que tem que acreditar. Então eu deixo aqui um abraço a todos os produtores das diversas culturas. A gente falou um pouquinho em laranja aí no início. Que essa semana nós comemoramos dia 25, né? Dia do agronegócio, né? Exatamente. Parabenizar a todos.
E a gente fica aí muito, muito feliz em ter sido convidado. Me coloco à disposição aqui, foi uma satisfação estar aqui com vocês batendo esse papo. Quero deixar aqui no ar também o nosso Instagram, @GTerra Consultoria. Quem puder nos seguir aí, sempre trazendo informações e detalhes aí da nossa região. A próxima nós vamos falar sobre batata doce. Isso, inclusive pedir desculpa aqui ao nosso querido Fábio Teixeira, que ele botou aí. Tem um questionamento para Gilberto. Ele vai lhe responder depois no WhatsApp. Sei que ainda não entrou no assunto, mas vou pegar a entrada e sair da área. O custo da batata doce para hectare, se os preços durante o ano oscilam muito no decorrer do ano, e se o plantio e colheita é mecanizada. E daqui a pouco a gente não vai responder não para você hoje. A gente vai fazer um programa especial depois sobre... Ele quer virar produtor, viu? Essas perguntas aí é de produtor.